Olá, sou Luís Afonso, tenho uma relação de algum amor e muito interesse com o futebol e nasci há 50 anos em Austral, aqui nesta rua. Luís Afonso, obrigado por ter aceitado este nosso convite para participar na rubrica Futebol de Palavra, uma rubrica do Sapo Desporto, onde falamos com pessoas que são apaixonadas por futebol e fazem disso a sua profissão. Viemos até Aljustrel, onde nasceste, onde cresceste e onde também tens as primeiras memórias dessa paixão pelo futebol. Este é o antigo Campo das Minas. Hoje é um campo deserto, nem a bancada temos neste momento, mas não era assim no teu tempo. Pois é, eu começo por dizer que no meu tempo eu começo por não ser exatamente um adepto de futebol. Okay. Não começo por não ser um apaixonado por futebol. Eu era, e ainda tenho alguma paixão por carros e motas. O que eu gostava de ver era mesmo as corridas de carros e as corridas de motas. Mas todas as semanas, de 15 a 15 dias, quando o Mineiro Australense jogava em casa, eu vinha sempre ver com o meu pai os jogos do Mineiro Australense. E às vezes até íamos fora a acompanhar o Mineiro Australense quando jogava fora. Era religião quase, era quase como ir à missa. Vinhamos sempre, todos os domingos, e os jogos eram sempre ao domingo, eram sempre às 3 da tarde no inverno, às 4 da tarde já depois na primavera. Nós vinhamos sempre ver o Mineiro Australense. E portanto, as minhas primeiras memórias de futebol, as minhas referências em termos de jogadores, os jogos que me lembro, são todos aquelas que vi aqui com o Mineiro Australense, aqui ou às vezes fora, mas sobretudo aqui no Campo das Minas. Algum jogador, alguma referência que tenha ficado desse tempo? Para tantos, pá, eu vou dizer nomes e é uma pena não referir outros, mas lembro-me do Jones, que era o meu herói do futebol. Portanto, o Jones era um jogador, porque era um jogador magnífico. O Jones fazia tudo, queria com a bola à frente, era um avançado, marcava livres, como o Ronaldo. Não é bem como o Ronaldo, porque o Jones marcava mesmo os golos, não é? Marcava quase todos os livros eram golo. O Ronaldo tem uma porcentagem um bocadinho mais baixa. E o Jones mandava a bola por cima a bola passava por cima da barreira e entrava o ângulo e pronto, acabava. Era assim. Régua e esquadro. Não falhava. E era um jogador de eleição. Se me perguntares qual é o guarda-redes da minha vida, é o Melo. O Melo, porque e não é qualquer outro guarda-redes da primeira divisão, ou isso, portanto, o Melo. Porque o Melo, além de ter uns reflexos fantásticos e fazer coisas incríveis, às vezes também dava os seus frangos, mas isso todos eles dão, não é? Faz parte da profissão. Mas o Melo tinha aquela particularidade, jogava sempre com um boné antiga, enterrado na cabeça. E quando aquelas bolas bombeadas para a entrada da área, que ele precisava de sair, ele tirava o boné, cabeceava e depois enterrava o boné no regresso, a correr, e já estava uma coisa. Depois fazia uma coisa que era completamente que não é normal no guarda-redes, virava as costas à bola, não é? Portanto, ele regressava à baliza virando as costas à bola, portanto, pronto, acontecesse o que acontecesse à bola, ele virava. Depois quando chegava à baliza, às vezes até era surpreendido com qualquer coisa menos boa, tipo um remate espontâneo ou isso, mas o Melo era fantástico. A partir do momento em que eu começo a perceber-me que este jogo tinha a sua magia e era um jogo com uma atmosfera muito própria, eu nem sequer sabia que os jogos de futebol eram disputados na relva normalmente. Eu nunca tinha visto relva na vida. Portanto, para mim, e como a televisão era preto e branco, era escuro. Sabia lá. Se era relva, se não era relva. A primeira vez que vejo relva num campo de futebol, já tinha para aí os meus 10 ou 12 anos, não faço a mínima ideia, não me recordo. E eu até achei estranho porque pensava que se podia escorregar na relva. Portanto, nunca imaginei que se pudesse jogar na relva. Portanto, para mim o terreno de jogo era isto. Era o terreno de jogo o pelado. Era isto que eu imaginava. Luís, daqui vamos seguir viagem um pouco mais acima, continuamos em Aljustrel para o segmento desta rubrica que é o Jogar para Aquecer, onde tiveste alguns dos teus derbys, alguns dos jogos mais aguerridos, mas com balizas de tarjetas. Mas vamos até lá e contamos lá esta história. Vamos embora. Luís, depois do Campo das Minas, onde viste vários jogos da equipa da Terra, vamos agora para o segmento de Jogar para Aquecer e estamos aqui num local, parece um pouco estranho, estamos aqui sentados ao pé de uma sarjeta, mas isto tem um significado. O que é que se passava aqui nesta rua
numa das ruas da tua infância em Aljustrel. Que é perto da minha casa, e é uma rua bastante inclinada. Eu, como disse há bocado, e eu realmente não tinha propriamente apetência para o futebol, e então a jogar ainda pior, não é? Portanto, eu era muito fraco, não tinha técnica, não tinha velocidade, nem sequer tinha propriamente tamanho para jogar, era pequenito. E portanto, não conseguia jogar futebol de uma forma decente, digamos assim. E então, o que eu jogava bem e os jogos que eu gostava de fazer e aqueles que eu costumava ganhar eram estes aqui nas sarjetas, nestas sarjetas, nesta rua inclinada. Isto é uma sarjeta de um lado, outra sarjeta do outro? Em frente, isto é um campo de futebol autêntico, exatamente, com as duas sarjetas, e jogávamos com uma bola de ténis. Essas bolas de ténis, de onde é que vinham? Eram de amigos nossos que nos traziam, que moravam perto do corpo de ténis da mina. Havia um corpo de ténis que acho que os administradores da mina jogavam e tinham, e havia bolas perdidas que eles depois traziam. Essas bolas que originalmente eram bonitas, obviamente depois de tanto entrarem para dentro das sarjetas, ficavam completamente com aquela cor de rato, ficavam feias. E era com essas bolas que nós jogávamos. Porque é que eu jogava eu só aceitava jogos nesta rua inclinada? Porque eu, como não tinha técnica nenhuma... À falta de técnica havia esperteza. Havia uma esperteza que era, eu conseguia, portanto, e jogava sempre à defesa, eu jogava muito encostado aqui à minha sarjeta, em vez de dizer a minha baliza, é a minha sarjeta, jogava muito encostado à minha sarjeta e convidava o adversário a atacar. Estes jogos normalmente eram 1 contra 1, ou às vezes no limite 2 contra 2. Mas nos jogos 1 contra 1 eu tinha aquela paciência para ficar junto à minha sarjeta e depois, quando o adversário, mais tarde ou mais cedo ou mais cedo ou mais tarde, iria perder a bola, como vinha parar aos pés, porque não conseguia meter, eu, apanhando-o afastado da sarjeta dele, dava um toque na bola para o lado esquerdo dele, que se estivesse deste lado aqui, e a bola... Pronto, ia descrevendo um arco devido à rua ser inclinada e acabava por entrar muitas vezes na sarjeta e eu geralmente ganhava o jogo. Depois era aguentar o resultado. Digamos, as perdas de bola ainda hoje no futebol moderno acabam por ser o princípio dos golos. Normalmente acaba por ser isso. Luís, daqui do Jogar para Aquecer, vamos deixar as sarjetas, vamos deixar Aljustrel e vamos rumar até Beja, ao jogo da sua vida, que é um jogo que remonta a 1981. Luís Afonso, depois do Jogar para Aquecer, viemos até Beja, ao estádio Flávio dos Santos. Hoje é um estádio desativado, portanto agora toda a atividade esportiva acontece ali no complexo Fernando Mamed, mas aqui vamos recuar até 1981 para aquele que foi o jogo da tua vida. Explica-nos um pouco porquê. Como eu te expliquei, portanto, a minha paixão inicial nunca foi o futebol. E então, além dos jogos do Mineiro Aljustrel, que foram sobre os jogos que eu acompanhei, atraiu-me algumas coisas assim extraordinárias. E houve uma coisa extraordinária que aconteceu aqui, eu suponho que foi no início de 81. Foi em 81, dia 4 de janeiro, um domingo. Pois, que foi o Penafiel ter vindo jogar aqui este estádio com o Cabeça Gorda, que na altura tinha subido à terceira divisão. O jogo da Taça de Portugal. Não sei qual era a eliminatória, mas sei que veio cá jogar o Penafiel. Qual foi o interesse do Penafiel? É que no Penafiel jogava o António Oliveira, que na altura eu recordo-me que talvez fosse mesmo o jogador mais credenciado em Portugal, era um craque. E o Oliveira era treinador-jogador. Um cargo, uma função que ele veio a desempenhar também no Sporting mais tarde, e ele, portanto, o ano que ele joga em Penafiel é o ano antes dele ir para o Sporting. O pessoal das redondezas, perante a perspectiva de vir ver jogar o António Oliveira, toda a gente veio a Beja, não é? E a primeira grande desilusão foi ver que o Oliveira não estava na equipa inicial, ainda que houvesse lá um tipo com bigode no meio, como na altura as coisas a gente não acompanhava muito pela televisão,
e as imagens dos jogadores assim à distância não se percebia muito bem. E havia um que nós apontávamos que era o Oliveira, mas não era o Oliveira, era outro tipo, que tinha um bigode também, mas não era o António Oliveira. António Oliveira que estava no banco, não é? A orientar a sua equipa e, portanto, com aquela confiança total que o jogo iria correr bem, porque suponho que ele não se tivesse equipado. E estávamos à espera de, primeiro, que o Oliveira entrasse a qualquer momento, que assim que vimos um jogador do Penafiel aquecer, íamos ver se era o Oliveira. Era mais importante que o próprio Cabeça Gorda ganhar. Não, toda a gente, eu inclusive, dá-me ideia que os próprios jogadores do Cabeça Gorda de vez em quando olhavam para o banco para olhar para o Oliveira. Era uma coisa, portanto, o Oliveira era um fenómeno, era uma estrela. Bom, acontece que no meio daquilo tudo, já na segunda parte, naquela baliza ali, há um jogador do Cabeça Gorda que ultrapassa a linha do meio campo e anda ali uns 2 ou 3 metros e fica com aquela sensação que o Carlos Manuel teve com a Alemanha, sem saber o que há de fazer a bola e pumba, e aí vai um remate que a bola só parou lá dentro, não é? Há um golo e depois foi o sufoco até o fim, não é? Mas nessa altura já toda a gente se tinha esquecido do Oliveira, toda a gente queria com o Cabeça Gorda, que era conhecido pelo ferro ao bico. E foi uma alegria muito grande quando o jogo acabou, o pessoal entrou para dentro do campo a abraçar os jogadores e foi uma grande alegria. É uma coisa que marca e eu quando me perguntaste qual era o jogo da minha vida, eu fui tentado a lembrar-me deste, não é? Foi uma coisa... É a famosa história também de David e Golias, não é? É, exatamente. É sempre há sempre aquela tentação. Vamos lá ver, não é por acaso que este ano toda a gente tem andado a puxar para o Leicester, não é? Portanto, porque é um prazer ver quando estamos fora daquela realidade, não é? E vemos um pequeno a bater-se com grandes, ainda que o pequeno, na nossa escala, não seja assim tão pequeno. Se o Leicester estivesse no campeonato português, era preciso cuidar com ele, como foi também preciso cuidar com ele na Liga Inglesa, obviamente. Mas nós, quando estamos distantes de uma realidade e vemos um pequeno a bater-se com um grande, é óbvio que a gente toma o partido e acho que é uma coisa natural, acho que é humano ver os fracos a bater o pé aos fortes e a derrubarem os fortes. Luís, daqui vamos até Lisboa para aquela história que gostavas de ter escrito. Vamos até ao Estádio Nacional, mas lá depois explicarás o porquê do Estádio Nacional e do emblemático jogo entre Benfica e Académica, final da Taça em 69. Luís, chegados de Beja, onde falámos de um jogo da Taça de Portugal entre o Cabeça Gorda e o Penafiel, agora estamos no Estádio do Jamor, em Lisboa, novamente um jogo da Taça de Portugal. Na final. Exatamente, neste caso recuamos mais no tempo, vamos até 69, 22 de junho, um Benfica Académica. Esta história vai no segmento, a história que eu gostava de ter escrito. Exato, porque eu não assisti a este jogo, obviamente, eu tinha 4 anos, aliás, nem 4 anos tinha 3. É um jogo que me marca muito por o que li dele. Não vi nada, acho que nem sequer imagens vi deste jogo, só fotos. Porque o que é que me liga muitas vezes no futebol são aquelas coisas laterais. Histórias laterais. Coisas que acompanham o futebol. Não é? E não partilho daquela ideia que futebol é futebol e não misturar futebol com a política. Acho isso uma parvoíce. Aliás, nós ainda há pouco tempo, ao falar do Cruyff, que morreu recentemente, foi muito comentado e até elogiado o facto do Cruyff se ter recusado a participar no Mundial de 78 na Argentina por ser um país que vivia sob uma ditadura, não é? E então, o que é que eu acho? Acho que a política e o futebol não têm necessariamente que andar assim tão afastados. Porque este jogo estavam afastados e de certa forma não, porque estavam ligados, estavam ligados, exatamente. Porque estas bancadas estavam completamente cheias de estudantes com cartazes contra o regime. Havia uma revolta estudantil muito intensa, um ano depois do maio de 78, exatamente, claro. Que aqui as coisas chegaram um bocadinho mais. E havia ali uma grande revolta que estava, digamos, a preparar-se qualquer coisa de importante, sentia-se isso, e até o regime sentia o medo do que podia acontecer neste jogo, não é? Que os estudantes podiam fazer. Aliás, ao que parece, os estudantes estavam preparados para, em caso de vitória, o presidente da Associação Académica de Coimbra
ir receber a taça junto com o capitão da equipa. E depois do que poderia acontecer era uma coisa assim. Mas pronto, acabou por não acontecer porque o Benfica, e nomeadamente o Eusébio, estragou a história e uma vitória que era o que toda a gente eventualmente desejaria do lado democrata, acabou por não acontecer o Académica está a ganhar e depois o Eusébio empata, acho eu, e depois há o prolongamento e deram uma volta o jogo, acho que foi no prolongamento. Epá, eu nestas coisas imaginaria sempre que fosse possível outro caminho, ou seja, não era a questão de perder propósito, mas não marcar de propósito. O Eusébio assumiu isso uma vez, quando jogava com o Beira-Mar, assumiu numa entrevista que fez de propósito para não marcar golos contra o Benfica, não é? Assumiu isso. Eu aqui acho que teria sido muito mais interessante o Eusébio ter feito qualquer coisa de relevante, não é? Não fez. Obviamente, olho para esses jogadores e obviamente conseguiram muito, mas eu orgulhar-me-ia muito mais deles se eles tivessem feito qualquer coisa em termos políticos que mostrasse que não estavam de acordo com o regime. E não fizeram. Compreendo. Luís, muito obrigado. Foi um bom passeio pela sua história, pela esta sua paixão pelo futebol, entre Aljustrel, Beja e agora Lisboa, Jamor. Nós voltamos em breve com mais um apaixonado por futebol para mais uma rubrica Futebol de Palavra.